Olá pessoal, começa agora um programa da série Construindo o Meu Futuro, sobre a construção civil e as oportunidades que ela oferece. O tema de hoje é a segurança, ou melhor, sobre criar uma cultura preventiva a riscos no canteiro de obras. Conhece aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar? Quando o assunto é trabalho, ele se aplica totalmente. Toda função tem alguns riscos que estão diretamente relacionados a ela. São chamados riscos inerentes. A parte boa é que esses riscos e suas consequências são, de maneira geral, facilmente evitáveis. Aliás, há uma norma regulamentadora específica sobre as maneiras de prevenir acidentes e melhorar as condições de trabalho nos canteiros de obras. É a NR18. Em resumo, a NR18 busca antecipar e reconhecer os riscos, avaliar o tipo e o tamanho do risco, definir medidas de controle e monitorar os riscos. Na verdade, a NR18 não faz nada disso. Ela é apenas um papel impresso. Quem faz são as pessoas, que têm que entender a importância de evitar os riscos e de buscar a prevenção. Boa parte dos acidentes e incidentes tem a ver com a falta de atenção ou com a falta de treinamento. Isso quer dizer que eles são, em grande parte, evitáveis. Vamos conhecer os acidentes mais comuns em obras: quedas de edifícios e em vãos de elevadores, descargas elétricas, soterramento em locais sem a contenção adequada, eventos com máquinas como gruas e guindastes, prensamento de membros, olhos atingidos por corpos estranhos ou elementos químicos, picadas de animais, lesões feitas por ferramentas manuais. No entanto, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e os de proteção coletiva, EPCs, podem reduzir esses riscos e evitar ainda outros elementos nocivos. Num canteiro de obras, cada função tem EPIs específicos, algo que veremos em um módulo especial. Vamos conhecer agora os tipos de riscos, ou seja, onde podem surgir os problemas. Começamos com os riscos físicos. Ruídos acima de 85 decibéis que podem, em caso de exposição prolongada, causar a perda da audição. Para evitar, é preciso reduzir o ruído, o tempo de exposição e usar os EPIs adequados. Vibrações de equipamentos como bombas e rompedores que podem causar danos à circulação e aos tecidos. Para reduzir, use luvas, atenuadores de vibração, cinta e protetores auriculares. Radiação, que não precisa ser nuclear, é a luz solar que pode causar queimaduras, problemas de visão e até afetar órgãos internos. Use protetores para os olhos e a pele. Umidade, presente em trabalhos no subsolo e em determinadas condições climáticas. Use botas de borracha, luvas de látex e capa de chuva. Há ainda os riscos químicos, os biológicos e os ergonômicos. Riscos químicos surgem do contato com tinta, solvente, cimento e outros elementos que podem causar intoxicação, lesões ou alergia na pele e doenças pulmonares, como a antracose e silicose. Riscos biológicos são menos comuns, a menos que seja uma obra em locais insalubres, em que o contato com bactérias ou vírus ocorra. Os riscos ergonômicos são aqueles resultantes do uso inadequado de ferramentas e equipamentos, propiciando o surgimento de lesões por esforço. Você sabia que as construtoras são orientadas a fazer mapas de risco para as obras? A intensidade do risco é sinalizada pelo tamanho dos círculos, grande, médio ou pequeno. Cada tipo de risco tem uma cor diferente. Em alguns casos, o mapa traz ainda as medidas para a prevenção. Há ainda o risco de acidentes como quedas de altura ou no mesmo nível, quedas de objetos, desmoronamento de escavações, choques elétricos, pancadas em máquinas fixas ou em movimento, corte com ferramentas ou equipamentos mecânicos, atropelamentos, projeção de fragmentos e partículas. Para evitar acidentes como estes, tenha uma atitude segura durante o trabalho. Isso significa seguir algumas dicas. Use todos os EPIs indicados para a sua função e não improvise. Se alguém perto de você não estiver de EPI, chame a atenção do colega.
O local em que você trabalha deve estar protegido pelos EPCs ou equipamentos de proteção coletiva. Se faltar alguma coisa, procure o responsável pela segurança na obra. Não improvise quando for usar ferramentas. Use apenas itens em bom estado e somente para o fim a que se destinam. Se tiver dúvida sobre como usar, procure orientação de alguém mais experiente ou no manual. Não opere máquinas que você não foi treinado ou não tem habilitação para usar. Respeite a sinalização na obra e sinalize para os colegas se a sua tarefa traz algum risco para eles. Mantenha a atenção no trabalho e não se distraia durante suas atividades. Planeje o que tem que fazer e organize seu trabalho. Se alguma ferramenta estiver quebrada ou condições impróprias para o uso, providencie a troca ou peça ao seu supervisor que o faça. É claro, use o bom senso, não corra na obra, mantenha seu trabalho organizado e não tente consertar ou limpar máquinas em movimento. Agora, vamos conferir os riscos existentes em diferentes atividades. São basicamente os riscos que já vimos, mas agora conforme o que você estiver fazendo. Em escavações, o risco é o de desmoronamento, o que afeta quem está na escavação e pessoas e estruturas nas áreas próximas. Isole e sinalize a área de trabalho sempre. Antes de começar, verifique se há árvores, muros ou outras edificações, tubulações de gás ou de água e esgoto, cabos de energia, de telefone ou se veículos circulam nos arredores. Use os equipamentos adequados para fazer o escoramento. Avalie diariamente as condições da escavação e se há acessos de entrada e saída com segurança. Se chover, a avaliação deve ser refeita. Na concretagem, há várias fases: montagem de formas, escoramento, colocação das armações, a concretagem em si e a desforma. Há vários cuidados também. Tenha cuidado ao empilhar madeira para evitar quedas. Se for necessário realizar trabalho em altura, use os EPIs necessários. Cuidado também ao içar peças e ao manipular qualquer tipo de instrumento cortante, como serras e serrotes. Use sempre materiais de qualidade. Siga o projeto a ser executado. Seja cauteloso ao lidar com armações, na dobra, no corte e na instalação. Evite contato direto com o cimento ou concreto. Tenha cuidado ao manusear equipamentos elétricos. Outra atividade é o empilhamento. Uma obra recebe muitos materiais que devem ser dispostos de forma segura e otimizada no canteiro. Sempre que possível, use meios mecânicos de lidar com os materiais, como empilhadeiras e gruas. Se a movimentação manual for necessária, organize as tarefas para evitar deslocamentos exagerados e tenha cuidado ao levantar cargas. O armazenamento tem regras também. O cimento, a cal e a argamassa devem ser empilhados em um local fechado e seco, dentro da embalagem. Tijolos e blocos podem ser empilhados até 1,5 metros e cobertos com lona. Telhas também não devem ficar em pilhas muito altas. Isso ajuda a evitar quedas. Cuidado ao armazenar e manusear barras de aço no canteiro de obras para evitar riscos físicos. Madeiras e compensados não devem ser empilhados em grande número. Além de risco de queda de materiais, pode danificar o produto. O grande risco, no caso de azulejos e pisos cerâmicos, é ergonômico, pois as caixas são muito pesadas. Tenha cuidado ao levantar e use meios mecânicos sempre que possível. E vidros não devem ser estocados, mas usados assim que cheguem na obra. São materiais frágeis, que podem se quebrar facilmente e gerar acidentes. Agora, confira os cuidados na atividade de levantamento de alvenaria. Tenha cuidado no transporte, no corte dos blocos e, se for preciso trabalhar em altura, use todos os EPIs. Planeje o uso de materiais nos diferentes andares da obra. Leve apenas o necessário. Caso precise levar grandes cargas para pavimentos altos, consulte o engenheiro sobre a necessidade de reforço na estrutura e não deixe materiais próximos das beiradas. No caso de atividades que envolvam a aplicação de revestimentos internos e externos, os cuidados são semelhantes. Podemos acrescentar os cuidados com os produtos químicos usados. O cuidado com o que é nocivo, seja em estado sólido, líquido ou em pó, disperso no ar, como pó de sílica.
Mantenha também uma boa iluminação no local. As quedas constituem a causa mais comum de lesões e de mortes na indústria da construção civil. Ao longo do conteúdo deste programa, você deve ter notado que várias vezes falamos sobre as quedas e trabalhos em altura. Isso se deve à importância da segurança ao executar atividades em locais altos, o que acontece com frequência na construção civil. Vamos ver quais as atividades que oferecem risco de queda. Qualquer atividade nas áreas periféricas das lajes, abertura de pisos, vãos de acesso às caixas de elevadores, vãos de escadarias ou rampas, serviços executados em sacadas ou varandas, construção e manutenção de telhados e ou coberturas, montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros, montagem e desmontagem de torres de elevadores de obras, trabalhos em andaimes suspensos, montagem de elementos estruturais como pré-moldados e metálicos, confecção de formas, ferragens e concretagem de estruturas e lajes, manutenção de fachadas de edifícios, inspeção e manutenção de chaminés. As causas mais frequentes de quedas são o excesso de confiança, a falta de EPIs, o uso inadequado de andaimes, a desordem na área de trabalho e problemas de saúde. Para realizar um trabalho em altura, há equipamentos especiais que devem ser usados adequadamente. Além disso, o profissional que executa o serviço deve ser treinado para usar tais equipamentos e deve receber uma autorização expressa da área de segurança do trabalho. Vamos conhecer agora estes recursos. Há os andaimes suspensos, que devem ser fixados à construção. Deve ter guarda-corpo com rodapé e a plataforma deve ter pelo menos 65 centímetros de largura. Um andaime fachadeiro deve estar fixado à construção por amarração e entroncamento. Deve ter acesso seguro por escadas e piso antiderrapante, além de guarda-corpo com rodapé. Os balancins, mecânico ou elétrico, são usados em grandes obras. Sua manutenção deve ser constante. As cadeiras suspensas são usadas quando os andaimes não podem ser instalados. Seu sistema de fixação deve ser independente do sistema dos cintos de segurança. Para esses equipamentos é preciso vestir cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas ligado a um cabo-guia. O perímetro da construção deve ser protegido por rede para reduzir o risco de queda. Já o posto do elevador deve ter proteção com pelo menos 1,20 m de altura. Essas informações vão ser muito úteis no seu cotidiano na construção civil. Conhecer os riscos e as maneiras de se proteger é ser responsável consigo mesmo e com os colegas. Continue acompanhando a série Construindo o Meu Futuro para saber mais sobre a função de pedreiro. Até a próxima!